Bem, pessoal, vou falar para vocês aqui sobre dor no pescoço, né? E qual o melhor remédio, o melhor tratamento para dor no pescoço. E porque às vezes parece tão complexo, né? E o médico fala, tem tal doença, fala de tanta coisa. Às vezes pede tanto exame para um paciente que está com dor no pescoço, né? Primeira coisa que você tem que entender é que nosso pescoço, ele tem uma complexidade muito grande. Então, todo órgão, todo local do nosso corpo que é muito complexo, normalmente ele tem várias estruturas trabalhando para o bom funcionamento. No caso do pescoço, a gente tem o quê? Tem uma série de músculos para a gente ter toda essa mobilidade do pescoço. Além disso, muita articulação. Então, quanto mais articulação, vai ter mais contato de osso com osso e maior risco de uma dessas articulações sofrer um processo degenerativo, como artrose e uma série de coisas. Além disso, na nossa coluna, a gente tem, que é o que vocês mais perguntam aqui, fica preocupado, né? O disco. O disco intervertebral, ele ajuda no amortecimento, para uma vértebra, um osso não ficar em contato com o outro. Mas claramente, né, tudo que amortece, né, ele desgasta também e pode sofrer o processo de levar hérnia de disco, protusão discal, e é o que vocês mais se preocupam, né, aqui. E além disso, a gente tem também a parte óssea, que muitas vezes podem dar processos degenerativos crônicos que vão gerar as artroses, né? E além disso, eu tenho um modelo aqui, que é um modelo que mostra para vocês a musculatura. Por isso que eu tenho que explicar um pouquinho antes da gente falar do tratamento. Porque a musculatura da gente do pescoço, ela tem muita exceção, porque a gente tem uma das articulações que a gente consegue fazer um movimento mais completo e a gente usa muito ela, né? Para segurar o peso da cabeça, né? Quase 4 quilos aí, então assim, é muito peso e o tempo todo a gente movimentando ele, no dia a dia a gente andando, digitando, correndo, olhando o celular, então o pescoço da gente é muito utilizado. E aí eu vou começar já a falar de melhor tratamento dessa parte, porque a musculatura, óbvio que eu já falei da parte da hernia, vou falar daqui a pouco do tratamento. A musculatura do pescoço é uma das principais causas de dor no pescoço. Então, quando você fala, eu tô com torcicolo, eu tô com a dor no pescoço crônico, o médico vai sempre imaginar, será que esse paciente não tem uma série de comportamentos que fazem a postura dele sobrecarregar essa musculatura? E às vezes o paciente não faz atividade física, não fortalece a musculatura do pescoço e acaba tendo dores crônicas relacionadas a isso. E por que eu começo disso? Porque os remédios, né, que relaxam a musculatura, os relaxantes musculares, eles têm um papel muito relevante nesse tipo de dor. Os anti-inflamatórios também, mas eu vou falar depois para vocês quando eu falar das hérnias de disco, né? Então, os remédios que relaxam a musculatura são muito utilizados para as dores no pescoço, junto também com dores lombares que também podem ser muscular. Mas no caso a gente está falando só do pescoço, ela é muito utilizada. Porque às vezes o paciente não tem nada demais, não tem hernia de disco, não tem nada, mas o músculo do pescoço cansou. Da mesma forma que o músculo da perna pode cansar, do músculo do braço, uma série de coisas, o pescoço a gente utiliza muito e ele pode cansar. Então os remédios que tratam o pescoço com dor podem ser utilizados apenas os remédios para relaxamento da musculatura. Claro que seu médico vai perceber. E algumas vezes o paciente realmente não é só a musculatura, pode ser também a musculatura, mas às vezes pode acontecer dele ter uma hernia de disco. E a hernia de disco faz o quê? Ela pega essa partezinha amarela, que são as raízes nervosas que levam toda a informação dos membros, do resto do corpo da gente para o cérebro. E aí isso comprimindo, o cérebro vai estar entendendo o tempo inteiro que alguma coisa não está bem. Isso reflete como dor crônica. Então, as dores no pescoço relacionadas às hernias de disco, à inflamação, são muito tratadas com os anti-inflamatórios, que podem ser os anti-inflamatórios mais básicos, e aí vamos para os melhores remédios, né? Um remédio, um Toragesic, um ibuprofeno, naproxeno, são muitos remédios dessa classe, de clofenaco, Voltaren, Profenid, de anti-inflamatórios que podem tratar. O seu médico vai dizer qual é o melhor para você. Eu tenho um problema renal, então não pode isso. Eu tive tal problema no fígado, esse não pode. Então o médico vai escolher. São muitos. Vários remédios anti-inflamatórios pode tratar. Tem uma playlist só de remédio que você vai lá. Júlio, me passaram Toragesic. Quero ver como funciona. Nessa playlist lá explicando o detalhe do Toragesic, né? Além disso, às vezes esse mais básico não funciona, via oral e tudo, e o médico pode passar anti-inflamatório mais potente,
que aí entra a classe, muitas vezes, dos corticoides. Às vezes a pessoa fala, eu estava com a dor no pescoço tão grande, tudo inflamado, que o médico passou um diprospan. Tem um vídeo falando também só do diprospan, que é um remédio muito utilizado para esse tipo de dor. Além disso, às vezes o paciente chega no limite, não funciona o remédio, né? Ele, às vezes, o médico faz um corticoide mais potente, uma dexametasona, mesmo assim não melhora, né? E além disso, a gente tem que ter cuidado com o corticoide, que geralmente a gente usa por curto período, senão tem consequência no corpo. No vídeo de corticoide eu explico o detalhe também disso, né? E às vezes o médico faz um procedimento. É raro, 90% das vezes o tratamento é clínico. E os procedimentos podem ser injeção de corticoide lá dentro para justamente desinflamar e às vezes até uma risotomia para também modificar um pouquinho essa parte dos nervos e o paciente não sentir dor, tá bom? Espero que tenha ajudado. É raro precisar de uma cirurgia maior, mas às vezes precisa. A hérnia é muito grande, está comprimindo, tem lesão de nervo, tem fraqueza e às vezes nem esses remédios vão funcionar e tem que partir direto para a cirurgia, mas é uma minoria, tá bom? Espero que tenha ajudado.